Nulidades da citação no processo de execução. Observe essa diferença entre execução comum e fiscal. Seja muito bem-vindo à nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 141, de um total de 365. Diariamente eu tenho esse compromisso aqui de trazer um áudio com um conteúdo voltado à defesa do executado em juízo. Como obter sucesso na defesa do executado. E uma das matérias de defesa que o executado pode apresentar é justamente a nulidade do ato de citação. Bom, nós sabemos que a citação é o ato pelo qual o executado integra a relação jurídica processual. E ele integra a relação jurídica processual para realizar o pagamento, se a execução for por quantia certa, ou para apresentar o direito de defesa, Oportuniza o direito de participar do processo e de apresentar a defesa. A citação sempre é um ato formal que exige segurança jurídica e, portanto, todos os requisitos previstos para que a citação seja válida devem ser observados no caso concreto. Bom, em regra, no processo de execução, a citação ocorrerá pelo meio eletrônico e, subsidiariamente, ela pode ocorrer por oficial de justiça, pelo correio, por edital ou por apresentação espontânea do executado no processo de execução. A citação por meio eletrônico precisa de regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça, principalmente em relação às pessoas jurídicas, e nós não temos ainda essa regulamentação disponibilizada em nenhum sistema, plataforma do CNJ. De modo que, atualmente, a citação no processo de execução ocorre preferencialmente pelo correio, através de carta com AR ou por intermédio do oficial de justiça, que faz a citação mediante o cumprimento do mandado de citação. E aqui vai uma questão importante referente à regularidade do ato de citação. A citação, numa ação de execução entre privados, numa ação de execução regulamentada pelo Código de Processo Civil, essa citação ela tem que ser feita de forma pessoal. O próprio citando tem que receber pelo correio a carta com AR e assinar, o aviso de recebimento, ou o oficial de justiça tem que entregar o mandado de citação pessoalmente ao próprio citando, quando esse citando for pessoa física. De modo que, se a carta com AR for recebida por um terceiro estranho, claro, a citação será nula de pleno direito. Nas execuções entre particulares, a citação do executado tem que ser feita pessoalmente, em mãos próprias. Há uma exceção a isso, que é naquela situação em que o citando, pessoa física, reside num condomínio ou num prédio. E nesse caso, o Código autoriza que a citação ocorra mediante a entrega da carta com AR ao síndico ou funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências. Nessa situação, se esse funcionário do condomínio não faz nenhuma ressalva de que a pessoa do citando não reside no local, a citação será considerada válida e caberá ao citando comprovar que no momento em que a carta com AR foi entregue ao funcionário do condomínio ou do prédio, ele já não residia mais no local. O ônus da prova aí será da própria pessoa a ser citada. Essa exceção está no artigo 248 do Código de Processo Civil. Agora, se a pessoa que tem que ser citada for uma pessoa jurídica, o parágrafo 2º do artigo 248, o parágrafo 2º do artigo 248 diz expressamente:
Sendo-o citando pessoa jurídica, será válida a citação mediante a entrega da carta como AR a uma pessoa com poderes de gerência ou de administração da empresa ou ainda a qualquer funcionário da empresa responsável pelo recebimento das correspondências. Muito bem. Agora observe uma questão importante que diferencia a execução entre privados, regida pelo Código de Processo Civil, com a execução fiscal, a lei regulamentada pela Lei 6.830. Como eu acabei de dizer, nas execuções entre privados, o ato de citação tem que ser pessoal. O próprio executado recebe a carta com AR e assina o recebimento da citação. Se for uma pessoa estranha, um terceiro, o ato de citação pode ser considerado nulo, inválido, salvo se a pessoa mora num condomínio, como acabamos de verificar. Agora, se a ação de execução for uma execução fiscal, regida, portanto, pela Lei 6.830, aí nós temos uma diferença. Por quê? Porque o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, ela diz, a lei no seu artigo 8º, que a citação pela via postal é válida desde que a carta com AR seja entregue no endereço correto do executado ou do seu representante legal, não sendo necessária a assinatura do próprio citado. Desde que a carta com AR seja entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por um terceiro, o terceiro que assina o termo de recebimento, a carta com AR, o aviso de recebimento, mesmo sendo recebida por um terceiro, a citação será válida. Então, aqui há uma diferença entre o processo de execução regido pelo Código de Processo Civil e o processo de execução fiscal regido pela Lei 6.830, Lei de Execução Fiscal. Lá, no Código de Processo Civil, a entrega da carta de citação tem que ser em mãos próprias. Já na execução fiscal, não. Pode ser endereçada ao local onde reside o executado, não sendo necessária a assinatura do próprio citado. Então, observe isso na sua prática jurídica. Essa foi a nossa lição prática jurídica do dia. Nos encontramos na próxima. Até lá. Valeu!